Numa certa manhã, Doutor Estranho, muito indisposto, era acordado por Bats todo agitado, cobrando o passeio matinal para as necessidades biológicas. Porém, as necessidades ali seriam de Stephen, já que claramente Bats era uma alma. Ele que fazia lembrar de um personagem da mitologia eslava conhecido como Koschei, que se tornou imortal após remover um pequeno pedaço de si mesmo, a própria alma. Então, se não ocorresse nada de desagradável à sua alma, ele não poderia morrer. Porém, a alma de Koschei foi escondida em um lugar profundo e sombrio onde ninguém poderia encontrar. Um mito que Stephen teve contato ainda quando criança pela primeira vez. Enquanto preparava o café da manhã, Wong era acusada por Stephen ao apontar a preocupação de Bats para com sua saúde. Porém, Wong desconversou dizendo que médicos poderiam facilmente se curar. Aquilo fez Stephen pensar na história de como se abdicou para ser um cirurgião e a obsessão por dinheiro, status e fama quando começou a trilhar medicina. Motivações que se originaram de Koschei. Enquanto tudo aquilo vinha em sua mente, durante aquele passeio, Bats escutou de Stephen que o cão de Gavião Arqueiro não o arrastava da cama logo pela manhã. No entanto, Bats lembrou que não iria demorar muito para aquele sortudo também virar um fantasma, já que Gavião o enchia de pizza. Doutor Estranho tinha em sua mente aquelas vidas que precisava salvar com suas próprias mãos enquanto se dirigia para a sala da cirurgia. Estando de volta fazendo o que ele considerava seu primeiro amor, mesmo depois de tanto tempo sendo um místico, feiticeiro e super-herói, aquilo o deixava nervoso como um iniciante. Mas, como a magia havia lhe ensinado uma coisa que a própria medicina não conseguiu, no caso a humildade, outra vida foi salva naquele lugar. E mesmo sem exercer a medicina por décadas, nunca deixou de ser um doutor, pois o Mago Supremo tinha o mundo como seu paciente. E no surgimento de gritos ou pedidos de socorro, ele sempre estava lá para poder ajudar. Durante uma abordagem policial, um desconhecido recebia ordens para que os poderes fossem desativados. Naquele mesmo momento que descontroladamente poderes místicos eram manifestados, Doutor Estranho surgia. O mestre das artes místicas tomou o controle da situação após identificar que o Sr. Plotny, ao buscar mais poder, havia se conectado aos 7 filhos de Sinibus, uma dimensão da concordância celeste. Naquela conexão, Sr. Plotny ouvia muitos gritos angustiantes e implorava para que Doutor Estranho o ajudasse. Naquela tarefa rotineira, o Doutor Estranho, com um simples corte, fechou o canal astral do Sr. Plotny e assim impediu que os poderes dos 7 filhos de Sinibus causassem estragos na dimensão da Terra. Após resolver aquela ocorrência, Stephen prometeu que voltaria a falar com o Sr. Plotny, pois naquele instante outros precisavam dele. Momentos depois, na Academia do Estranho em Nova Orleans, os alunos eram ensinados sobre as regras de sucessão de um Mago Supremo. Ali, era ensinado sobre os testes que os abençoados Vinchanti aplicavam para os merecedores que tivessem um reconhecimento da primazia mágica. Foi revelado que todos os merecedores receberam acesso aos grandes mananciais de poderes, e tais eram inacessíveis a outros praticantes das artes místicas. Ali foi ensinado também que ser Mago Supremo era o mesmo que fazer parte das defesas naturais do planeta, assim como a camada de ozônio, que bloqueia a radiação ultravioleta, e também como o campo magnético da Terra, que impede os ventos solares de arrasarem a atmosfera. Ao ser o Mago Supremo, a tarefa não seria diferente. Era preciso sempre manter a barreira com um feitiço magistral, fortalecendo as fronteiras das dimensões da Terra contra os planos exteriores que já tentaram invadir a Terra no passado. Doutor Estranho citava a dimensão negra, a concordância celeste e o encadeamento das cores. Aqueles ensinamentos eram passados devido à grande possibilidade do próximo Mago Supremo se encontrar naquela sala. Então, no momento em que tocava o sinal indicando o final da aula, os alunos eram orientados de que, chegando o momento, o próximo escolhido seria convocado pelos Vinchanti. Doyle, apresentando uma grande preocupação, alertou o Doutor Estranho, dizendo que sentia algo de errado acontecendo com os planos exteriores, se referindo à dimensão negra. Doyle, filho de Dormammu, perguntou se seu pai tinha alguma ligação com aquilo. Quando o Doutor Estranho mencionou que iria averiguar sobre aquele alerta, um chamado surgiu. Illyana, como Maga Suprema do Limbo,
precisava de ajuda na tarefa de expulsar aqueles demônios para seu devido local. Doutor Estranho conjurou as faixas carmesins de Cyttorak para interrogar um dos invasores que revelou estar ali para ceifar crianças. Em seguida, todos foram jogados de volta no poço e a fenda por onde eles chegaram foi selada. Enquanto Illyana cogitou que ambos precisavam falar com o Dr. Voodoo sobre aumentar as proteções mágicas, Doutor Estranho, sem responder, foi ao encontro de outros magos que contavam com sua ajuda. Claramente, ele tinha uma grande responsabilidade. Seu trabalho nunca acabava, eram dádivas recebidas todos os dias. Nenhuma outra pessoa viva ou morta jamais havia igualado aos tantos feitos de Doutor Estranho, que encontrou pessoas incríveis e únicas de todos os universos conhecidos. Algumas delas ele perdeu, pois não tiveram o mesmo sucesso que Colchey em enganar a morte após arrancar a própria alma. Stephen questionava se um homem poderia considerar estar vivo sem sua alma. Então, mediante suas reflexões e seu banho de sais de Epsom, houve uma interrupção. Era a chegada de uma visita inesperada. Portanto, com a ausência de Wong e Bats e Doutor Estranho aparentemente cansado, mas sem pretensões de mostrar aquilo, atendeu a porta, porém achou esquisito aquela pessoa estar ali naquele momento. E antes que pudesse completar que teve um longo dia, Stephen recebeu um ataque ali mesmo enquanto escutava que aquele seria seu último. Inicialmente, Doutor Estranho acreditava que realmente não era bom que seus amigos estivessem ali, pois aquilo era de fato algo que estava muito além deles, e nenhum poderia ajudar apesar de querer que algum deles estivesse ali. Era a presença de um inconcebível poder, algo que não deveria existir, porém terrivelmente familiar e avassalador. Estranho não queria morrer sozinho. No entanto, no exato momento que aconteceria isso, todos seus amigos sentiriam. O mundo reagiria, pois tudo se tornaria estranho. O equilíbrio iria apresentar alterações. Tudo falharia, então, como por instinto, a ajuda chegaria. Porém, a chegada de Wong, Bats, Dr. Voodoo e Zelma Staton foi tarde demais. Houve até aquele que irracionalmente tirou suas conclusões de quem foi o responsável após presenciar a chegada de Barão Mordo e Caecilius, que de fato não assumiram ter envolvimento naquele grande mal feito. Enquanto discutiam quem poderia ser o culpado pela morte de Doutor Estranho, Capitão América anunciou que a barreira caiu e a dimensão da Terra estava em grande risco devido múltiplas invasões extradimensionais. Stephen não tinha feito o mesmo que Colchey, o imortal que arrancou a própria alma. No entanto, uma certa vez, quando era muito mais jovem, pensando no caso de ser morto no futuro, fez algo perto daquilo. E com aquela inesperada aparição de uma alma atemporal, foi anunciado que não existia muito tempo para que algumas medidas imediatas fossem tomadas. O Mago Supremo, principal protetor da Terra contra ameaças mágicas e místicas, foi liquidado, causando assim a queda da barreira protetora da dimensão da Terra. Consequentemente, houveram múltiplas invasões extradimensionais. Agamon foi o primeiro a chegar no deserto de Gobi, quando a vasta área da Dimensão Púrpura foi transplantada através da barreira despedaçada. Dagot veio em seguida. Ele ergueu a cidade submersa de Calumesh, do fundo do mar, próximo à costa de Cornualha, onde arcaicas e velhas famílias ainda se lembravam da antiga lealdade para com ele. Tiboro reivindicou seu antigo território nas florestas do Peru, enquanto o mar, antes jamais interessada em socializar, manifestou seu interesse em uma parte de seu reino na Antártida. No Sanctum Sanctorum, temendo não conhecer alguns, aquele Stephen atemporal se desculpou diante da estranha entrada. Wong, desacreditado, alertou o Dr. Voodoo, que afirmou se tratar da assinatura taumatúrgica de Stephen. Zelma também confirmou a aura, e Bats sentiu o mesmo cheiro do doutor, fazendo Caecilius crer que tudo não passou de uma farsa. Mas realmente existia ali um Doutor Estranho vivo e um outro assassinado. E mesmo diante daquele trágico momento, Stephen fazia suas piadas, lembrando a lealdade de Caecilius e a ausência de Bigode de Mordo, ambos aparentemente bem mais velhos. O estado físico apresentado por eles era por conta do exílio na Dimensão Púrpura, para a qual o próprio Stephen os sentenciou. Porém, ocorreu em uma época além do conhecimento daquele Doutor Estranho atemporal,
que precisaria resolver aquela questão em 7 dias para ser exato. É isso mesmo, galera. Após cortar um período de seu tempo de vida, Stephen havia retirado uma semana de sua linha do tempo pessoal e a escondeu, longe de todos. Era uma contingência, uma precaução, e se por acaso houvesse algum assassino envolvido em sua partida, que ele fosse levado à justiça por seu próprio resquício temporal, assim garantindo que seus assuntos fossem colocados em ordem. Capitão América entrou em contato para relatar múltiplas invasões de diferentes dimensões. Ele solicitou que Strange resolvesse por se tratar de sua especialidade. Foi aí que Steve Rogers soube que Stephen Strange, que ele conhecia, foi eliminado, e aquele com quem ele falava era um fragmento da linha do tempo, que foi mantido guardado. Após cobrado sobre as invasões e por se tratar de sua especialidade, aquele Stephen orientou a convocação do Mago Supremo, sem saber que não havia nenhum naquele momento. Aquele Stephen atemporal, após atualizado, não teve outra escolha a não ser ajudados. Porém, assim que a barreira caiu, os Senhores da Guerra invadiram o planeta. No entanto, não houve movimentação de tropas. Eles pareciam estar na defensiva, onde apenas reivindicavam áreas despovoadas, sem vidas inocentes em risco. Então, em primeiro plano, os invasores foram ignorados para o propósito dos heróis entenderem melhor sobre as invasões. E antes de encerrar a comunicação, o Capitão América decidiu tratar pessoalmente, informando que estava a caminho. Um chamado de ajuda de alguém que também atravessava a barreira, dizendo ser perseguida naquele exato momento, fez imediatamente Stephen seguir até o seu encontro. Tratava-se da garota da dimensão negra, bem conhecida como Clea. Após ser pega durante sua queda, ela rapidamente identificou que aquele não era o Stephen daquele tempo. Após relatar que os Senhores da Guerra dos planos exteriores também invadiram a Terra, Wong questionou Clea sobre o que estava acontecendo. Clea revelou que Agamon, o Mar, Tiboro e os demais não estavam invadindo, e sim fugindo das 3 mães conhecidas por Weird, a Coroa e a Rastejante. Elas buscavam alimentar o apetite do filho delas, que dificilmente era saciado. As mães conseguiram farejar a opulência, não somente de Clea, e sim de todos os que fugiram para a Terra. Após o pedido pacífico de Stephen para que as mães retornassem para sua dimensão, e garantindo que Clea estava sob sua proteção, mordou como um cão covarde, dizendo para que aquele Stephen apreciasse sua segunda morte, informou sua retirada, garantindo que acabaria com aquele que tirou seu direito de eliminar o estranho antes dele. As 3 mães, conhecidas por aniquilar milhares de imagens, questionaram o motivo de serem confrontadas, além de não receberem o que exigiram. No entanto, com a chegada dos Vingadores, elas receberam o último aviso com uma garantia de que os Magis não estavam sozinhos. O poder das 3 mães apresentava um imenso instinto negativo, com uma queda de pressão. Ao alertar o capitão sobre tal poder e que estavam atrás da garota, Stephen soube que Clea era sua esposa naquela linha temporal. As 3 mães garantiram que iriam testar o mundo provando o sabor dos heróis. Ao confrontar o Thor totalmente imponente com seu martelo, a Coroa garantiu sentir o aroma de uma deliciosa divindade. Homem de Ferro e Capitã Marvel pareciam estar naquele confronto, sem ter muito detalhe sobre o que se tratava. Tony Stark até lembrou que era sempre daquela forma quando se tratava de assuntos mágicos. Então as 3 mães mostraram ter nenhuma dificuldade aos ataques, ao contrário dos Vingadores, que eram atingidos pelos próprios disparos. Fazendo um convite para conhecer seus poderes, elas zombavam não somente das armas, como também das habilidades dos Vingadores. Ao mesmo tempo que confrontava os heróis, Weird mapeava o planeta Terra, onde foi constatado que era uma fonte ricamente abastecida. A grande preocupação das mães era saber se encontrariam o bastante no planeta Terra para alimentar o seu próprio filho. O que verdadeiramente por elas foi constatado era um banquete tanto para o filho delas diante de tanta magia. Se retirando após facilmente derrubarem os Vingadores, a Coroa afirmava não ter terminado com o Thor, cogitando levá-lo como um brinquedo para seu filho. Por sorte, contida pela Rastejante,
foi colocado que aquele momento era somente um teste com os protetores da Terra e que elas voltariam para o local onde o seu filho se encontrava. Mas garantiram que retornariam atrás de todos, afirmando que a expectativa é o melhor tempero. E é isso, galera. Vimos que a Terra, na verdade, não foi invadida, e sim usada como refúgio. As três mães estavam buscando alimentar seu filho com todas as riquezas que a Terra apresentava, e nem os melhores defensores foram capazes de pará-las. Além disso, ainda existe a questão ligada à morte de Doutor Estranho. Quem foi o responsável por essa terrível façanha? Isso vamos descobrir juntos nas próximas edições. A terceira edição da morte do Doutor Estranho inicia na Montanha dos Vingadores, situada no Polo Norte. O Doutor Estranho Atemporal fazia trocadilhos enquanto assistia à autópsia corporal realizada pela doutora Jane Foster em Stephen Strange. O Atemporal agradecia a Jane Foster por observar suas mãos. Era uma autópsia com circunstâncias inéditas para ambos. Ele confessou que se não fosse pelo seu rigoroso treinamento místico, poderia ter uma avaria naquele momento. Escutar aquilo fez a doutora Foster revelar que não havia muito tempo já tinha o salvo do ceifador. Stephen imaginou que fosse da própria morte, porém não. O ceifador que ela falava era um outro cara. Galera, esse evento ocorreu na HQ Valkyria Jane Foster, edição 4 e 5. Mas voltando para a história, ambos naquela sala estavam prontos para começar a ver as revelações e segredos por trás da morte do Doutor Estranho. Enquanto isso, Clea revelava para os Vingadores o que sabia sobre as mais novas vilãs, as Três Mães, que surgiram além dos planos exteriores. Eram três rainhas guerreiras de terras desconhecidas, traçando seu caminho através das dimensões. Um exército de três com um mandato pleno de aniquilação. Terra após terra caíram perante elas. Exércitos inteiros foram destruídos com a necessidade de satisfazer seu filho. A criança peregrina era o predador da cadeia alimentar mágica. Ele tinha um apetite que nunca seria saciado. Um predador no topo da cadeia alimentar que estava com fome de magia. A presa preferida dele eram os poderosos seres de magia como os Senhores da Guerra. Ninguém sabia das origens dele, e as mães, além de agirem como cães de caça, também eram sua vanguarda, rastreando poderosos seres mágicos para alimentá-lo. Mas aquele relatório foi interrompido por Jane Foster e Stephen, que havia chegado a uma conclusão. Uma magia poderosa foi levada até o Doutor Estranho naquela noite, mas não foi um mero assassinato. Apesar do fato de que as mãos dele foram tomadas, a descoberta era de que aquilo não foi uma mera brutalidade. Foi um ato de roubo e ritual, pois a alma do Doutor Estranho foi roubada. Com ela foi seu poder, e o poder permitido a ele como feiticeiro supremo. Sem a alma dele passando e sem a magia do feiticeiro supremo não sendo dispensada de volta para o éter, não poderia haver um novo feiticeiro supremo. E com muito dos mais poderosos seres mágicos das dimensões externas se abrigando na Terra, a criança os caçaria e assim acabaria condenando todo o planeta. Umar, Agamon e Tiboro, também conhecido como os Senhores da Guerra, eram calmos e não se importavam com nada além de si mesmos. Os guerreiros chegaram na Terra, o reino de seus inimigos, porque desejavam fazer do problema deles o problema dos Vingadores. Afinal, eles já haviam despejado o Galactus, Thanos, Dormammu, o Aniquilador, Shumagorá. Todos falharam em suas tentativas de tomar a Terra. Os Senhores da Guerra fugiram para a Terra porque queriam que os Vingadores, os X-Men e o Quarteto Fantástico os protegessem. Eles não se importavam com a destruição que estavam levando atrás deles. No entanto, a Capitã Marvel acreditava que os heróis da Terra poderiam cuidar daquelas mães e a criança também. Certamente, era o que o Stephen Atemporal esperava deles. Porém, ele temia sobre uma coisa, e era sobre a tarefa de afastar as criaturas. Será que essa tarefa seria possível de ser concluída somente por um feiticeiro supremo? Por conta do assassinato de Doutor Estranho, e sem os mecanismos de defesa que foram feitos de reféns, assim naquele momento gerando o caos no mundo, então era algo que estava nas mãos dos Vingadores. O Estranho Atemporal estava pronto para fazer sua vingança,
ele precisava restaurar o escritório do Feiticeiro Supremo e já sabia quem foi o responsável e o motivo da causa de sua morte. E a descoberta foi há algumas horas antes em Nova York, no Sanctum Sanctorum. Clea invocou o poder do espírito e pediu que através da velocidade do pensamento circulasse o globo. Sendo assim, com clareza, o propósito era encontrar o desejado e retornar. Flyber Tigbe poderia encontrar qualquer item que fosse solicitado. Era uma excelente técnica que impressionou aquele Stephen. Qualquer item que buscasse, estando naquele planeta, seria encontrado e levado para Clea. Clea revelou ali que o Doutor Estranho tinha feito ela esquecer dele. Houve um tempo que eles precisavam superar seus próprios problemas. Eles encontraram novamente o que os unia, em um espaço que duas almas se sobrepunhavam. Galera, essa história pode ser vista em Doutor Estranho edição 171 de 2019. Tudo que os dois reconquistaram, o próprio Stephen retirou. Ele roubou cada memória que ela tinha dele, assim literalmente se tornou um verdadeiro estranho para ela. Mas, para Clea, Stephen teve suas razões. Ele teve que pagar ao diabo por ajudá-lo a reconstruir o universo. Não foi algo que ele fez de grande vontade. Mas, quando ele morreu, o diabo restaurou as memórias de Clea. E para ela, foi um momento em que só poderia sentir dor. Foi uma oportunidade para um maior sofrimento. Era difícil para ela vê-lo ali, tão frio, arrogante e brilhante igual à primeira vez que o conheceu. Quando Clea começou a entender como a alma dos dois começaram a combinar, quando pensou que poderia amá-lo. Porém, aquele Stephen ainda nem a conhecia. Ele a revelou que desde que passou pela porta escondida do santo, viu a dor, a tristeza brilhar como chamas nos olhos de amigos que ainda nem sequer havia conhecido. Ele assistiu com horror seu próprio corpo ser aberto e estava enfrentando uma crise global que não conseguia entender como resolver. Ele tinha pouco tempo até deixar de existir, e o pior para ele foi saber que viveu para ser um tolo, um homem que teve seu coração e o perdeu. Com todas aquelas palavras, Clea não teve outra ação. Mas para Stephen, aquilo não era certo, não poderia ser feito. Ele disse que ela era uma mulher muito linda, mas que ele não era o homem por quem ela sofria, ainda não, e para ele seria injusto tirar proveito. No entanto, naquele momento, ela estava de volta, e após uma longa pesquisa encontrou o que foi solicitado. Flyber Tigbe revelou onde estava o olho de Agamotto e o manto da levitação. Ambos estavam aprisionados em um monumento para a vaidade de um homem. Era um lugar chamado Castelo Mordor. Isso mesmo, galera. As montanhas da Transilvânia, Castelo Mordor, domínio do barão Karl Amadeus Mordor. E as 7 milhas da costa de Cornualha, Calumesh, domínio do guerreiro Dagô. Ambos domínios eram invadidos. Enquanto aquela alma temporal procurava por Mordor, as 3 mães buscavam sua primeira presa, o guerreiro Dagô. Diante daqueles truques antigos de Mordor, Stephen revelou que o olho de Agamotto e a capa de levitação deixada para trás eram pobres falsificações. Mordor nunca foi forte o suficiente para ir atrás dele sozinho, mas para Stephen, ele pegou o poder emprestado de Dormammu para enfrentá-lo. No entanto, não foi o fedor da magia de Dormammu que ficou no corpo dele. O terceiro olho dele percebeu as assinaturas mágicas de vários seres poderosos. Ele não poderia se esforçar, então, como um absoluto covarde, ele vendeu sua alma apenas para ver a morte de Doutor Estranho. Para Stephen, ele pegou emprestado o poder não somente de um, mas de 4 poderosos guerreiros. Eram de Dagô, Tiboro, Umar e Agamon. Enquanto Dagô era capturado e pedia a ajuda de Umar, Tiboro e Agamon, Stephen encontrou Caecilius e questionou onde estava o mestre verme dele. E quando o paradeiro de Mordor era revelado para Stephen, as 3 mães questionavam Dagô dizendo que ele morreria sozinho, e ambas estavam unidas por uma coisa apenas. Dagô foi o primeiro dos 3 guerreiros a cair perante a criança peregrina. Stephen insinuou que não foi surpresa ver Mordor em pé ao lado de seu corpo e estava sendo cômico. Foi uma surpresa porque ele não conseguia acreditar que em todos aqueles anos, depois de todas as suas atrocidades, não o matou ainda.
mas que não era para ele se preocupar, porque aquele era o erro que Stephen pretendia corrigir. Enquanto o Doutor Estranho resolvia com Mordo, Dago era servido como refeição para o filho das Três Mães. Pessoal, sem nenhum feiticeiro supremo, a Terra ficou totalmente indefesa contra as mães que eram representantes de uma grande ameaça mística. Weird, um mago sacerdote alienígena, a Coroa, uma poderosa rainha guerreira, e a Rastejante, um monstro composto de vermes de boca ácida. Elas serão as novas supervilãs do universo Marvel? Depois de muitos anos, sabendo das atrocidades de Barão Mordo, Doutor Estranho não conseguia acreditar que ainda deixou ele vivo. Porém, parecia que aquilo foi um erro que Stephen pretendia corrigir. Barão Cal Amadeus Mordo proporcionou um grande mal na vida de muitos, cometendo crimes, pactos e não sentia remorso de nenhuma de suas atrocidades cometidas. O único arrependimento em sua vida, seu único lamento, era por ser um inocente tratando-se do assassinato que estava sendo acusado. Não admitindo tal tratamento em seu castelo, Barão Mordo entregou a capa e o colar que dizia ter encontrado pouco antes do estranho chegar. Aqueles pertences estavam escondidos lá. O verdadeiro responsável pela morte de Doutor Estranho gostaria de ver o Mordo ser punido, fazendo parecer com que fosse o culpado. Para Stephen, Mordo foi o autor. No entanto, ele mudou sua opinião após Mordo revelar que se realmente tivesse feito aquilo, mesmo que sua vida fosse perdida, seria uma satisfação ser contando aos quatro ventos, pois nunca negou para ninguém que aquilo era seu maior desejo. Mais tarde, no Sanctum Sanctorum, Cap apresentava uma foto capturada por um drone da inteligência naval britânica. As coisas estavam piorando, e como apresentado na imagem, Dago não era mais uma preocupação. As Três Mães poderiam tanto estar na Terra, como também em outra dimensão se preparando para a próxima refeição. Certos de que o primeiro ataque foi concluído em Calumesh, ninguém saberia dizer quem seria o próximo. Desesperado com aquele relatório, enquanto o Doutor Estranho buscava saber se a escola que fundou tinha sido evacuada, Cap pedia um status sobre a investigação de seu assassinato. Stephen parecia querer desistir, pois com tudo o que estava acontecendo, além de apenas estarem minimizando os danos, ainda precisavam chegar a um plano. Após o Capitão América encerrar a comunicação, Doutor Estranho não conseguia esconder seu desespero, visto que ele tinha pouco tempo até que sua existência acabasse. E após chegar no Barão Mordo, teve a mesma sensação de entrar em um beco sem saída. Solicitando permissão para trabalhar junto com os Vingadores, Wong soube de Stephen que já estava escalado para um próximo movimento com ele. Não sabendo dizer qual, claramente perdido, Doutor Estranho questionava sua própria inteligência, referindo-se a si mesmo à criação de uma contingência, um fantasma temporal que não conhecia aquele mundo. Uma vida que foi conduzida por anos à sua frente, em um futuro que, bem querendo, não reconhecia muitas pessoas nele. Ele estava se sentindo uma peça de quebra-cabeça mal encaixada naquele buraco que a morte de Stephen Strange deixou no mundo. Enquanto se questionava, Clea lhe deu um beijo e disse que ali estava o Doutor Estranho, o mestre das artes místicas. Clea acreditava muito em qualquer decisão que ele viesse a tomar. Aquele era o momento e tempo, portanto, ele ainda precisava acreditar que poderia consertar qualquer coisa, e era aquilo que todos eles precisavam de momento, disse Clea. Com tudo o que aconteceu, Bats e aquele Stephen ainda não tinham conseguido conversar. Receoso e dizendo saber que Strange estava ocupado, Bats o convidou para fazer uma caminhada. Aceitando o convite, eles conversavam sobre os fatos que indicavam Mordo como autor do crime. Stephen sabia que ninguém o odiava tanto quanto Mordo, mas não acreditava na possibilidade dele mentir mesmo para salvar a própria pele. Analisando um cenário em que o maior desejo do Barão foi tirado, e ainda mesmo assim responsabilizado por tal, Bats aconselhou o Doutor, dizendo que talvez o caminho certo seria encontrar saber sobre alguém que pudesse odiar tanto ele como Mordo. Por um breve momento, enquanto se questionava sobre quem poderia ser tão sorrateiro diante dos senhores da guerra, em troca de tal satisfação, apressado, aquele Stephen chamou Bats para participar de seu ato de liderança, alegando que primeiro eles precisavam reunir todos os jogadores para desvendar aquele grande mistério. Logo em seguida, no Sanctum Sanctorum, após instruções de Stephen, todos entenderam suas partes.
Wong recebeu a difícil tarefa de reunir o maior número de magos possível. Eles precisavam aprender um feitiço o mais rapidamente e precisava ser antes que a criança consumisse outro guerreiro. Afirmando ser capaz de fazer, assim como já havia feito com o último mago que foi responsável, Wong garantiu não somente reuni-los, mas que também teria os Vingadores prontos para intervir estando em suas marcas no momento de precisão. Encarregada de fazer uma convocação aos Senhores da Guerra, como feiticeira suprema da Dimensão das Trevas, Clea era munida com a combinação da magia de todos. Ela deixou claro que os magos não recusariam tal pedido por saberem o que seria bom para eles. Munidos com trajes apropriados, eles chegaram nos domínios da guerreira Umar, que estava localizado na Antártida. Enquanto Clea zombeteiramente associava seu traje com alguns pinguins ali próximo, Rasputina afirmava ao Stephen que os X-Men aguardavam sua convocação. Cientes de quem se tratava ali, e sabendo sobre o que foi feito com o Doutor Estranho, tanto os Senhores da Guerra quanto Mordo tinham sua parte no crime. Enquanto zombeteiramente Agamon buscava saber se Stephen foi até eles para levá-los à justiça perante juiz e júri, furiosamente, dizendo ser apaixonado pela disputa de forças e por não temer nada, sendo o feiticeiro supremo da sexta dimensão, Tiboro buscava intimidá-los, dizendo ser o senhor do vulcão fervente e o espírito da decadência. E também zombando de Stephen, Umar disse que concordou em hospedar seu conclave naquele continente apenas na esperança de encontrar diversão. Então Stephen disse para Umar que se esforçaria para dar o seu melhor. E é isso, galera, estamos vendo uma história com um grande mistério. Afinal, quem não gosta de um mistério desvendado? E os melhores terminam sempre da mesma maneira, com todos os envolvidos reunidos enquanto o detetive revela a verdade. Depois de tantos questionamentos, Stephen descobriu que foi superado com os poderes de 4 terríveis guerreiros canalizados através de um peão. Umar, Tiboro, Dago e Agamon, que se odiavam e sendo rivais nunca trabalhariam juntos. Mas, ao serem superados pela crueldade, com a busca de poder e autopreservação, a criança peregrina e suas 3 mães lançaram os predadores em um desconfortável papel de presa. Então, escapando para a dimensão da Terra, onde poderiam encontrar seres como os Vingadores, X-Men e o Quarteto Fantástico, garantiram um porto seguro. Porém, não sendo refugiados esfarrapados, os 4 levaram ambos os reinos fazendo a barreira cair. Mas antes de tudo isso, apesar de existirem caminhos, mesmo com a barreira, pois era longe de ser perfeita, o feiticeiro supremo deveria ser morto. Contudo, um peão precisava ser encontrado. E assim eles encontraram um, e após o ritual praticado no assassinato, sendo a remoção das mãos, com a alma e poder do feiticeiro supremo, qualquer mago seria ricamente servido. Com a execução, tudo não deixou de ser pessoal por conta do que o Doutor Estranho fez a ele antes. 2 pássaros, uma pedra. Mas havia um terceiro pássaro envolvido. Mordo foi incriminado pelo assassinato de Doutor Estranho. No entanto, ter essa ação roubada o feriu mais do que qualquer outra coisa. Foi uma investigação difícil que deixou Stephen em um beco sem saída. Afinal de contas, foi um mal que aconteceu depois do seu tempo. Mas como as evidências foram claramente colocadas diante dele, Stephen descobriu que exilou um homem que serviu a um terrível inimigo na Dimensão Roxa. Uma terra de crueldade e sofrimento era uma coisa, mas visto que o mestre deste homem não fez nenhum esforço para salvar aquele que deu sua fidelidade, seu sangue, lágrimas e muita alma, ele não desejou ferir seu mestre da maneira como foi ferido, da forma como foi descartado como uma ferramenta quebrada sem consequência. Assim ficou claro que Caecilius foi o autor. Após a revelação, ele disse que faria Mordo gritar com todas as agonias da Dimensão Roxa e depois mataria aquele Stephen com seu próprio poder. Próximo dali, as 3 mães se aproximavam e estavam sentindo o cheiro de medo que exalava do palácio de Umar. Agamon sentiu a presença delas e da criança peregrina. Agradecendo Umar pelo entretenimento, decidiu ir embora. No entanto, Stephen garantiu que ninguém iria a lugar nenhum, forçando todos os guerreiros ali presentes a encararem as consequências de suas ações. Eles venceriam ou morreriam juntos. Enquanto confrontava Caecilius, Stephen
Era questionado por Tiboro sobre sua magia não estar funcionando. Zombeteiramente, Stephen dizia se tratar de medicina preventiva. Wong lançou um feitiço de vinculação sobre aquela terra, impedindo o uso de teletransporte, mas aquela técnica não poderia ser lançada apenas por um homem. Imaginando ser um blefe, Caecilius soube ali que o Stephen Strange que ele matou tinha muitos amigos, e quando o poder dos mágicos da Terra trabalham em conjunto, poderosas obras poderiam ser realizadas. Com todo aquele poder roubado aliado à sua raiva, Caecilius ainda parecia ser insignificante, pois aquele Stephen conseguia ler sua magia tão claramente quanto a própria caligrafia. Mas, escudo após escudo, nenhum feitiço de combate poderia tocar Caecilius, nenhuma arma poderia feri-lo. No entanto, já caído, Stephen conjurou um feitiço. Enquanto alegava estar protegido contra danos, e dizendo que nenhum feitiço de violência, subversão mental ou de destruição espiritual poderia passar seus escudos, Caecilius foi surpreendido ao saber que, usando as mãos roubadas, guardava a alma do Doutor Estranho. E sendo um médico, Stephen lançou um feitiço de cura, um feitiço de regeneração, bastando uma alma como base e matérias-primas a serem convertidas, consumindo o que precisava para reconstruí-lo. Caecilius dizia que era desumano usar o corpo dele para trazer o Doutor Estranho de volta, mas Stephen era um mestre de magia negra e era desumano quando fosse necessário. Diante daqueles olhares de espanto, o Doutor Estranho estava de volta, e sem entender o que aconteceu, porém, eles não tinham tempo para reuniões, pois precisavam travar uma guerra. Mal estava de volta, e Doutor Estranho soube que seu eu mais novo orquestrou uma guerra. Os X-Men e os Vingadores chegaram após sua convocação, e os Senhores da Guerra não tiveram escolha a não ser participar daquela causa como resultado de suas próprias maquinações. Ele não se lembrava de ter sido tão realizado, tão calculista, tão frio, mas naquele momento o gelo poderia derreter mesmo na Antártida. E mesmo não gostando de ser chamado de tolo pelo seu eu mais jovem, ali estavam os dois. No entanto, aquele Stephen atemporal não iria sobreviver após aquela batalha. De uma forma ou outra, resolveu o assassinato, concluiu o seu propósito, e o que ele pediu para o Doutor Estranho ressuscitado era tão importante quanto tudo aquilo. Cada um dos feiticeiros já sabiam a parte que deveriam desempenhar. O Doutor Estranho estava vivo novamente, e sabia muito bem de algo que seu eu jovem arrogante ainda não sabia. Sempre há um preço, e a que preço vale a vida do Supremo Feiticeiro? Foi suficiente a morte de Caecilius por transmutação? Galera, é claro que não, pois a morte não é misericordiosa. Ela não deixa nada ir embora sem cobrar algo que custe muito caro. O Doutor Estranho ressuscitado sabia de tudo aquilo, mas não poderia pensar naquele momento. Sua própria morte, ou própria vida, era meramente uma das muitas mortes no equilíbrio daquela batalha. Os heróis lutavam por sua causa. Em seu nome, tantos humanos como mutantes e deuses chegaram na Antártida para lutar com criaturas muito poderosas, e que talvez eles não poderiam derrotá-las. Mesmo assim, deram suas vidas em uma batalha que deveria ser lutada para enfrentar suas próprias mortes. Tudo aquilo simplesmente porque deveria ser feito, porque era o que eles sempre faziam. Os Vingadores sempre lutavam contra probabilidades, mas com esperança. Os X-Men lutavam por suas pessoas ano após ano. Eles eram os maiores guerreiros que o planeta poderia convocar. Mas aquela batalha seria perdida, pois os únicos que poderiam vencer aquelas mães eram os magos. Era uma batalha de magos e feiticeiros. Eles estavam lá, os feiticeiros supremos. Dr. Stephen Strange, feiticeiro supremo da Terra. Agamon, feiticeiro supremo da Dimensão Roxa. Tiboro, feiticeiro supremo da Sexta Dimensão. Clea, feiticeira suprema da Dimensão Escura. E Illyana Rasputina, feiticeira suprema do Limbo. Os 5 feiticeiros supremos unidos eram mais poderosos que as 3 mães, mas elas recorreram ao poder da criança peregrina para não serem banidas. O eu mais jovem de Doutor Estranho atacou como ele planejava, como uma flecha do arco de um deus. A criança conheceu o medo quando enfrentou o Doutor Estranho, o mestre das artes místicas. Mas foi por pouco, pois se ele tivesse se aproximado da criança na forma física, com certeza teria sido destruído. Na forma astral, foi totalmente consumido. No entanto, inteiro, e lá na garganta da criança estava todo o poder,
toda a magia que ele se alimentou por inumeráveis anos, todo aquele poder como gasolina, que poderia ser queimada apenas com uma chama, toda a mágica, e ele decidiu queimar. Ele conseguiu, a criança foi destruída. Aquele Stephen, sabendo seu propósito, lançou as mães e a criança para fora, espalhando-os através das dimensões. Sem a criança, as mães ficaram espalhadas em algum lugar longe uma das outras. Eles venceram. Stephen recebeu sua vida e enquanto abraçava Clea, ele revelou algo para seu amor. Algo que sua versão mais jovem pediu antes de entrarem na batalha. Ele fez uma exigência e era devolver seu amor para Clea. Ele o chamou de tolo por ter deixado ela ir e disse que deveria tê-la enquanto pudesse. E o Doutor Estranho concordou dizendo que seu eu mais jovem estava certo. Clea não tinha intenção de permitir que ele cometesse aquele mesmo erro novamente. No entanto, um grande preço não foi pago. E a morte não seria enganada nem mesmo pelo Supremo Feiticeiro. Sua vida não podia ser roubada da morte assim tão fácil, e ela estava prestes a tomar de volta o que lhe pertencia. O Doutor Estranho não queria ver o coração de Clea ser destruído novamente, mas tinha o seu dever para com o mundo. Doutor Estranho afirmou que Clea tinha o seu amor, seu coração, e pediu que ela se cuidasse, pois ele não confiava em ninguém. E após os dois se despedirem com um último beijo, então ele se foi. Clea estava com o manto de feiticeira suprema e adotou o sobrenome estranho. Agora, será que Stephen Strange vai retornar dos mortos? Eu acho que sim. Galera, agradeço a todos vocês que estão acompanhando em tela. Se gostou do vídeo, deixe seu like, comente e se ainda não for, inscreva-se aqui no canal, porque aqui vai continuar a saga da Estranho. Te vejo na próxima!